sem querer puxar, vamos dizer assim, a brasa para a nossa sardinha aqui, queria dizer que o 247 teve um papel essencial no desmonte dessa mentira, né? Não sei se foi ontem ou na noite da véspera, eu vi esse tweet do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, que é um notório propagador de fake news e também é o deputado mais votado do Brasil, ele escreveu assim: o Brasil acaba de perder 50 bilhões de dólares em investimentos e 10 mil empregos após as declarações de Lula sobre a guerra da Ucrânia. Lembro que Bolsonaro esteve com Putin negociando fertilizantes e diesel e manteve-se como estadista, beneficiando o nosso agro. Lula, o páreo internacional. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que o Lula está trazendo o Brasil de volta ao mundo, que o Lula está trazendo investimentos ao Brasil. Investimentos da China, investimentos de Portugal, investimentos da Espanha, investimentos dos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Aí eu fui ver, mas como é que o Nicolas escreve uma bobagem dessas, né? Ele escreve isso a partir de uma reportagem da CNN. E a CNN fez uma reportagem criminosa, né? Porque o William Vac diz que a Antonov, uma empresa russa de aviação, teria desistido de fazer um investimento no Brasil de 50 bilhões de dólares em função de declarações do presidente Lula. Bom, primeiro, a Antonov não tem dinheiro para fazer investimento de 10 milhões de dólares. A Antonov é uma empresa, aliás, é uma estatal russo-ucraniana, então não tem autonomia ucraniana para decidir absolutamente nada. E 50 bilhões de dólares é um número completamente fora de propósito, né? Eu fui pesquisar os maiores investimentos anunciados nos últimos anos. Então você tem uma fábrica da Tesla no México de 10 bilhões, você tem um projeto da Volkswagen no Canadá de 14 bilhões, né? Mas é óbvio, né? Qualquer pessoa minimamente informada saberia que se trata de uma mentira. Então, o William Vac, que não é burro, que não é jovem, que não é inexperiente, ele sabia que estava mentindo na CNN. O repórter, o Caio Junqueira, da CNN, também imagino que ele soubesse que estava contando uma mentira. Aí, quando eu vi o tweet do Nicolas Ferreira, eu escrevi assim, olha, eis como funcionam as fake news. Elas nascem no, entre aspas, jornalismo profissional e depois são amplificadas nas redes por agentes políticos que terão imunidade. É óbvio que a Ucrânia em guerra jamais cogitou investir 50 bilhões de dólares no Brasil. Mas a CNN mente e o deputado espalha. Aí o caso foi piorando, Florestan, porque a CNN foi tentar confirmar, foi tentar de alguma maneira esquentar a sua fake news. O que a CNN fez, então, ela foi ao governo de São Paulo e a Secretaria de Assuntos Internacionais disse que foi recebida, que recebeu 2 ucranianos, representantes da Antonov, e que esses ucranianos, então, desistiram de fazer esse investimento depois do que o Lula teria falado sobre a guerra. Aliás, o que o Lula fala sobre a guerra é absolutamente correto, que tem que se buscar a paz. E a Ucrânia só vai poder receber investimento ou investir depois que houver paz, né? Então, aí o que aconteceu? A CNN esquentou a mentira no governo de São Paulo. Ao longo do dia, a própria Antonov, né, que é essa estatal russo-ucraniana, falou: não tem nada de investimento no Brasil e não tem nenhum representante que possa falar pela empresa no Brasil. Aí o Paulo Pimenta se revoltou e falou o seguinte: como a CNN usa, aliás, e como o governo também de Estado se presta a fazer uma mentira contra o governo federal. É gravíssimo, porque assim, o Tarcísio ele mentiu escancaradamente para prejudicar o Lula. E por que o Tarcísio fez isso? Para alimentar o gabinete do ódio bolsonarista fascista no Brasil. O MBL faz parte dos grupos fascistas. O MBL vai ao Twitter e faz assim: ó, a fabricante ucraniana de aviões Antonov estava sondando o Brasil para instalar novas fábricas. Mentira! Todo mundo sabe que isso é uma mentira deslavada. O investimento seria de 50 bilhões em 5 anos. Outra mentira que só um imbecil completo acredita. Mas o MBL foi feito para pegar imbecis. E aí a gente volta ao tema do PL das fake news, que é o PL 2630, né? Tem coisas muito boas ali, regular as redes sociais, etc e tal, mas tem um artigo que trata do pagamento pelas plataformas ao jornalismo profissional, que eles chamam de jornalismo profissional. Então o que acontece? Quer dizer, o dinheiro que hoje está na publicidade digital e que ajuda a financiar mídias independentes, como o Brasil 247 e como a TV 247, teria que financiar o, entre aspas, jornalismo profissional. Então, no fundo, um dos objetivos não declarados dessa lei é usar o dinheiro da internet para subsidiar a máquina de mentiras da imprensa. Tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, você pode ter veículos digitais sufocados, inviabilizados no limite. Para quê? Para que o dinheiro da publicidade digital vá alimentar a máquina de mentiras da CNN, da Globo e de outros veículos. O que eles entendem como profissional? Aquelas que produzem esse tipo de notícia, essas são as profissionais, as que inflaram o processo da Lava Jato. É esse tipo de empresa que é a profissional, que vai ficar com o maior filão dessa publicidade que entra nas redes e na internet. Olha, realmente preocupante. Não é à toa que a Globo está festejando. Quem assiste o Jornal Nacional está vendo a festa que eles estão fazendo, eles estão achando o máximo essa PL. Né? Não é assim, porque é o que você falou, tem coisas ali fundamentais para você começar a fazer um enfrentamento contra as fake news.
mas a questão está no bolso. É sempre no bolso que eles estão preocupados. Quanto que vão ganhar? Eles não estão preocupados com as outras questões, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. A Cristina tem toda a razão. Ela fala assim: bom dia, Tarcísio já está sendo construído como queridinho de alguns setores. As mentiras alimentam as realidades paralelas dos bolsonaristas. Né? As notícias mais lidas da CNN, então, agora, né? Aí a primeira é: Antonov desmente o governo de São Paulo e diz não ter representante no Brasil. Peraí, a Antonov está desmentindo a CNN. Foi a CNN que contou essa lorota, né? De que a culpa era do Lula. Mas eles mantêm, aqui como a sexta notícia mais lida, governo de São Paulo e Antonov confirmam tratativa de 50 bilhões em investimentos suspensos após fala de Lula. Então, eles pedem desculpa, mas deixam a notícia falsa circular impunemente. É mais um crime de imprensa cometido. Quero destacar aqui o papel do ex-governador de São Paulo, Márcio França, né? Ele está lamentando que Tarcísio tenha alimentado fake news contra o governo Lula. O tweet do Márcio França ele é irretocável. Ele fala o seguinte: é lamentável ver o governo de São Paulo produzir, entre aspas, oficialmente, fake news contra o governo federal. Eu fui governador de São Paulo. O presidente também não era do meu partido, mas tínhamos atitudes republicanas, respeitosas. Esse nunca foi o padrão de São Paulo. O Florestan, um governador mentir para alimentar máquina de mentira na internet é muito grave. Isso não é pouco grave. Isso, para mim, era caso de impeachment. Se você imaginar que a CNN, que é uma emissora, vamos dizer assim, que tem uma certa responsabilidade internacional, seja capaz de, nacional e internacional, seja capaz de publicar uma mentira desse tamanho, sem se dar o trabalho de conferir, uma mentira de 50 bilhões de dólares, envolvendo uma empresa que, acho que, pelo visto, não tem esse faturamento em nenhum lugar, um negócio que, vamos dizer assim, que não tem pé nem cabeça, apenas para dizer que o Lula está prejudicando o Brasil, um ato criminoso na forma de jornalismo, disfarçado de jornalismo. O papel do Tarcísio, do governador de São Paulo, é ainda mais escabroso. Ele deu gás que confirmou uma mentira, ou seja, se prestou a esse papel. Ou seja, é um escândalo assim, de grandes proporções e que envolve assim, uma emissora que se apresenta como jornalismo, emissora internacional e que está no Brasil assim. Todo mundo achou estranho quando ela começou a funcionar, né? É para achar estranho mesmo. Então, o que aconteceu foi muito bem detalhado por um jornalista, que eu vou botar aqui na tela, o nome dele é Tiago Barbosa. Ele escreveu assim, olha: a mentira bilionária inventada pela CNN não é um erro de apuração ou engano de jornalista. Não. É um crime planejado, é pensado, definido na redação com uma finalidade específica: sangrar o governo e alimentar a estupidez bolsonarista. É falcatrua política, bandida, cínica. O que vira o crime da CNN? Vira um post do Eduardo Bolsonaro, assim, olha: declarações de Lula levam o Brasil a perder 50 bilhões em investimentos, mais 10 mil empregos. É isso. É como se alguém dissesse o seguinte, que aquela ponte para a Lua não vai mais sair porque o Lula falou uma besteira. Tudo é falso na história. Não tem salvação para a CNN. Aí o Caio Junqueira, que é o jornalista que fez a matéria, ele publicou uma sequência dizendo: governo de São Paulo confirma negociações. Aí ele mostra a planilha apresentada pela Antonov. A planilha apresentada pela Antonov é uma página onde está escrito assim: diante do prolongado conflito bélico pelo qual a Ucrânia passa neste momento, o Conselho de Administração tem interesse em migrar a produção para uma jurisdição neutra. Aí põe o nome de 2 ucranianos e fala assim: existe um grande interesse em consolidar um acordo multilateral. Para atingir tal, a Antonov dispõe de 50 bilhões. Eles escreveram PowerPoint fajuto para isso. E aí esses 2, que aparentemente são 2 farsantes, o tal do Alexander e o Victor Avdev, né, tiveram que ser desmentidos à noite por uma nota da Antonov dizendo: a gente não tem representante no Brasil, só para esclarecer. Então é mentira do começo ao fim.